Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um programa Fé em Foco. E hoje o programa está assim, especial. Primeiro que eu estou aqui num jardim florido. Daqui a pouco vocês vão ver. Hoje eu estou me sentindo assim um cravo entre as rosas. É porque hoje o nosso programa tem um tema muito especial e muito importante. Hoje a gente vai tratar sobre fé e feminismo. O que vem a ser feminismo? Tem diferença entre feminismo e feminilidade? Ou é a mesma coisa? E a gente vai tratar de algumas coisas também com respeito ao papel da mulher à luz da palavra de Deus. E hoje a gente tem convidados aqui maravilhosos. Hoje, por exemplo, está aqui a minha Tereza. Vocês vão conhecer a minha esposa. Tudo bem, Tê? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. É engraçado, Bom eu já vi a Tereza dia. hoje, né? Hoje eu já tive com ela, né? Desde ontem. Desde ontem, desde sempre. Desde 31 anos atrás, tá bom? Bom, está aqui conosco também para falar um pouco sobre isso a nossa líder do Ministério Florescer da IPVO, a nossa querida Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem, pastor? Bom dia. Bom Muito dia. obrigada por esse convite. Você é uma flor, Carol. Você é uma joia. E, irmãos, está conosco aqui a preletora do nosso congresso. Nós teremos hoje na IPVO e amanhã um congresso maravilhoso aqui em Maringá, a nossa querida Pamela Arumar. Ela é mineira, viu? Mineira, tá rindo ali porque é mineira, comedora de pão de queijo. Ela gosta Doce de de leite, cafezinho, ela cafezinho. gosta de doce de leite, não no pão, doce de leite com queijo. Com queijo. Porque doce de leite no pão só maringaense que come. Ela é mineira, nasceu em São Paulo, mas morou em Sete Lagoas, perto lá da minha cidade. Hoje ela é missionária, ela e o marido, de tempo integral, da Sexta Igreja Presbiteriana na cidade de Uberlândia, bela cidade de Uberlândia. Ela está aqui, é a preletora do nosso congresso. Pamela, uma grande alegria, querida, tê-la conosco. A alegria é minha. Estou muito honrada de estar aqui com essas suas ovelhas preciosas. E quando a gente olha para as ovelhas do Senhor, que são essas mulheres, eu falo, esse pastor é pastor, né? Então a gente conhece o pastor pelas ovelhas e essas mulheres são uma bênção, tem sido uma bênção na minha vida, tenho certeza que tem sido uma bênção na vida da igreja e eu estou muito honrada de estar aqui fazendo parte disso que elas estão construindo. Amém, Pamela, amém. Essas meninas são uma joia mesmo. Bom, a gente vai começar a falar um pouco sobre essa questão do feminismo com relação à fé. E antes de passar aqui a indagação que eu tenho para a Pamela e para as meninas, eu queria só pontuar algumas coisas interessantes. O feminismo, na realidade, ele teve a sua origem como um movimento social. O feminismo foi um movimento social do século XIX. Ele aconteceu na esteira da Revolução Francesa e da Revolução Americana. E na sua origem, isso é bom a gente entender, na origem desse movimento do feminismo, as mulheres lutaram por direitos políticos, jurídicos e sociais iguais aos do homem. Por quê? Porque havia realmente, naquela época, por causa da esteira do século XVIII, da Revolução Industrial, uma discrepância entre aquilo que o homem representava e aquilo que a mulher representava. E dessa discrepância veio, então, o movimento feminismo, o feminismo que foi, na sua origem, um movimento social filosófico e que não tinha nada de sexista. Na sua origem, o feminismo não arvorava o direito das mulheres serem superiores aos homens, das mulheres terem um lugar acima dos homens. A gênese do feminismo era a igualdade social, jurídica e política entre homens e mulheres. É claro que ao longo do tempo o feminismo ele foi cooptado por muitas ideologias. A ideologia liberal, ideologia marxista, que penetraram nesse movimento e se tornou hoje uma ideologia política. Então, quando a gente fala, por exemplo, de feminismo pós-moderno, está muito longe, viu, meninas, do feminismo na sua gênese. Porque ele foi cooptado por muitas nuances desses movimentos e que talvez causaram mais mal do que bem e desvirtuaram o papel do verdadeiro feminismo que hoje a gente vê por aí. Tipo essa autoexaltação da mulher, a diminuição do papel do homem, a mulher querendo ser
como homem, isso tudo é desvirtualização do feminismo na sua gênese. Mas a gente não vai falar muito do feminismo, porque hoje nós queremos fazer um contraponto entre o que a gente vê no feminismo hoje e o que a gente vê, por exemplo, na feminilidade bíblica. Pamela, qual a diferença, então, entre feminilidade e feminismo? Quando eu olho para o feminismo, eu vejo muito a questão de que ele é um movimento humano, né? Então, todo movimento humano, ele costuma ter duas vertentes, né? Ele cria uma casta, né? Então, assim, se eu faço parte do movimento, eu sou melhor do que quem não faz. Isso não só com o feminismo, né? Com legalismo, Sim. com, né? Então, assim, quando a gente abraça o movimento que ele é humano, ele vai fazer isso, ele vai causar uma separação. Então, se eu abracei o movimento, eu sou melhor do que quem não abraçou. Então, existe ali uma certa união das mulheres que abraçam o feminismo, mas se todas abraçarem. Aquela mulher que não abraça não recebe o mesmo tipo de acolhimento, porque afinal de contas ela não abraçou esse movimento. Então, o movimento humano, primeira coisa, ele vai criar uma casta. E outra coisa, ele vai aprisionar. Ele vai aprisionar. Então, ele aprisiona a mulher e a mulher precisa seguir aquelas regras, porque se ela não seguir aquelas regras, ela automaticamente ela sai desse movimento, né? Então, a gente vê que é um movimento de aprisionamento. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela traz libertação, ela não aprisiona. Você não se sente melhor do que o outro, muito pelo contrário. Você se coloca no lugar de amar o outro, de servir ao outro, e você tem essa liberdade de amar o outro, de servir o outro, apesar de quem ele seja, apesar daquilo que ele pensa. Então, existe esse movimento de amor, que é um movimento típico da liberdade, né? Só existe amor na liberdade. Então, no feminismo, a gente não consegue enxergar isso. O interessante é que as pessoas que detêm essa ideologia, eu vou usar esse nome, porque hoje parece que o feminismo virou uma ideologia, deixou de ser um movimento há algum tempo. Uma das vertentes, Carol, desse movimento é exatamente trazer liberdade para as mulheres. É um dos pontos fortes dessa ideologia hoje. O feminismo é aquele que liberta as mulheres, e a Pamela disse exatamente o contrário. Que o feminismo é aquele que aprisiona as mulheres. E aí a minha questão com você, que é líder de um ministério, dona de casa, profissional, mãe de filhos, esposa, ouviu-se muito tempo falar que a Bíblia era machista. A Bíblia exaltava o homem e aprisionava a mulher. Isso é verdade? A Bíblia realmente aprisiona a mulher? Será que a mensagem de Jesus veio para tolher a mulher do seu valor e da sua dignidade diante de Deus e até do seu valor diante da sociedade? É isso mesmo? Olha, em nenhuma página, né? Isso está escrito, em nenhum exemplo, nenhuma vivência de Jesus ele demonstrou isso. Muito pelo contrário, né? Jesus é o próprio amor, o próprio acolhimento, né? A própria doação, a compreensão, né, da vida do outro. E ele vem fazer isso que a Pamela falou, né? Essa libertação, essa clareza, né? A abertura de mente que ele vem trazer, não só para a mulher, quanto para o próprio homem que vivia na época, tentando oprimir, né? Tentando enquadrar essas mulheres. Então, é triste ver, né, certas ideologias crescendo, falando de algo que eles mesmos não conhecem. Porque para conhecer, teriam que ler a Bíblia. Teriam que, de fato, né, com propriedade, falar daquilo que aprenderam, né, de extrair alguma coisa ali. Mas falam de uma forma tão superficial, né, que a gente consegue perceber, não tem fundamento. É só uma frase solta, né, e infelizmente as pessoas, né, talvez se identificam e aí toma posse daquilo como verdade, mas não é a verdade, né? Porque ela está completamente fora do contexto, fora de de conhecer quem realmente foi Jesus, né? Do plano de Deus para a humanidade, né? Está muito distante disso. Pastor, eu gosto muito desse assunto, porque o pecado, ele existe desde Adão e Eva.
né? Então, tiveram homens que oprimiram mulheres em todos os tempos? Sim, continua tendo. Claro, até Mas, hoje. sim, até hoje. Sociedades e religiões ainda fazem isso. Sim. Só que quando a gente vamos olhar para Deus, vamos olhar para o Senhor, porque é sobre isso, né? E aí quando eu olho o cuidado que Deus teve com a mulher, eu acho muito lindo. Porque a Bíblia tem muito simbolismo, né? O nosso Deus é um Deus contador de histórias. Sim. E ele sabe fazer um enredo, e ele sabe trazer uma simbologia. Verdade. E quando eu olho para a criação, eu acho muito lindo. Eu acho muito lindo. Porque você vê o homem sendo criado do barro, fora do jardim, né? Aquela coisa meio tosca, né, pastor? Vamos fazer um barro aqui, né? E criou o homem e tal. É porque o homem é da terra, Sim, a mulher é da né? terra. De uma forma muito simples, né? Muito... Porque é o que o homem é. O homem, sabe, ele é mais simples. Ele foi feito ali no barro. E quando o Senhor vai criar a mulher, já existiam os animais, já existia o jardim, já existia Adão. Adão já cuidava. O Adão já tinha recebido ali, né? Ele já cuidava, já protegia, já tinha dado nome aos animais. Ele já estava ali, né? Tomando conta do ambiente. E aí o Senhor vai e cria a mulher no jardim. Olha que coisa linda. Olha, ela não foi criada no barro. É por isso que eu falei que eu estou com flores aqui. Tá vendo isso? E aí ela foi criada no jardim. E aí você vê, né? Hoje muitos homens, as mulheres, elas carregam, o feminismo ele encontra muito lugar no coração das mulheres porque existe uma dor no coração das mulheres. Eu brinco que nasce uma mulher, nasce uma culpa. A mulher está sempre se sentindo culpada, está sempre se sentindo inadequada, está sempre se sentindo responsável, inclusive pelo pecado do marido. Às vezes o marido está no pecado, onde que eu estou errando, né? Então ela está sempre se sentindo culpada das coisas. E eu vejo que isso veio muito de Adão também, né? Porque ela está ali, ela foi criada e Adão recebe ela assim de forma maravilhosa. Nossa, essa chama-se a varoa, né? Porque do varão foi tomado. Eu fico imaginando a cara de Adão quando viu Eva diante dele, né? Que coisa linda. Alegria, né? Aquela cara assim, meu Deus, Opa. né? Opa! Eu ia brincar aqui, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí acontece a queda, né? E quando acontece a queda, acontece algo muito triste, né? Porque Eva tá ali, Adão tinha o dever de proteger o jardim dos inimigos, ele não protege, ele deixa o inimigo chegar até a mulher dele, ele deixa o inimigo conversar com a mulher dele, e Deus, quando ele vai atrás, né? Ele não chama Eva, ele chama Adão, porque a responsabilidade era de Adão. Adão, onde estás? Onde estás? E ali no jardim tinha 4 personagens. Tinha Deus, tinha Adão, tinha Eva e tinha a serpente. Adão se exime, joga a culpa em Deus e na Eva, foi a mulher que tu me deste, e nem menciona a serpente. Ou seja, é como se Adão protege a serpente, tira o dele da reta e ainda joga a culpa em Eva, foi a mulher que tu me deste. E eu acho que essa frase ainda ecoa até hoje, sabe? Na mente das mulheres, foi a mulher que tu me deste. E aí você vê que Deus não, né? Deus, ele chama a responsabilidade de Adão. E aí eu vou vendo o cuidado de Deus em todas as coisas. Porque aí depois a gente vê, ok, se o pecado veio através de Eva, através da queda de Eva, o Senhor escolheu que Jesus viesse através de Maria. Né? Então, se Eva carrega a culpa da queda, Maria carregou no ventre dela a redenção. E aí eu vejo Deus pegando uma menina, pobre, virgem, e fazendo dela mãe do nosso Senhor. E aí eu vejo Maria indo visitar Isabel. Um mistério. Que foi mãe de João Batista. Sim. E que a criança no ventre de Isabel foi a primeira a reconhecer a criança no ventre de Maria. E Isabel é cheia do Espírito Santo de Deus. E ela anuncia, você é a mãe do meu Senhor. Uma mulher. E aí depois do profeta Malaquias, que anunciou a vinda de Jesus, depois de mais de 4 séculos vem um outro profeta, que não é um profeta, é uma profetisa, Ana. E Ana tem o privilégio de segurar Jesus, né? De ver o menino e profetizar, olha, esse é aquele que foi prometido. E aí eu vejo, olha só, uma profetisa. Então assim, quando a gente vê a história ali, nos primeiros meses de vida, a gente vê, né, Ana, a gente vê Isabel, a gente vê a profetisa Ana, e aí a gente vai caminhando na palavra de Deus, e aí o Senhor Jesus vem, e aí você vê o Senhor Jesus, primeira vez que ele se declara como Messias, é para uma mulher no poço. Uma mulher que era rejeitada. Sim. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava hoje, naquela época não era o marido dela. E o Senhor se revela para ela, e o Senhor dá para ela de uma água que ela não podia comprar.
E ela é saciada naquele poço. E aquela mulher que era rejeitada e precisava buscar água no poço, meio-dia, no sol quente, ela sai proclamando Jesus como Messias. A primeira pregadora de Jesus como Messias, uma mulher. E o interessante é que foi a primeira mulher, foi uma mulher que viu Cristo ressuscitado também. Tá vendo? Então, quando você vai para a palavra de Deus, Deus, você vê o Senhor cuidando da viúva, que era a mais rejeitada de todas. Né? O Senhor vai e ressuscita. Você vai vendo, então, assim, quando você pega o cuidado do Senhor Jesus, né? O Senhor acolheu aos pés dele uma prostituta, o Senhor teve um amor maravilhoso com Marta, né? Às vezes a gente acha que Deus brigou com Marta, né? Não, mas foi tão carinhoso, a gente vê o Senhor acolhendo a estrangeira, aquela mulher cananeia, a fé dela me constrange demais, porque era uma mulher que não era do povo do Senhor, e ela vai atrás de Jesus, cura minha filha, liberta minha filha, e o Senhor vira para ela e fala assim, olha, eu não vim para vocês. Ela testa ela até no fim. Eu vim para o meu povo, eu não posso tirar o banquete do meu povo para dar para um cachorrinho. Né? E aquela mulher, é uma mulher estrangeira, que não era nem do povo de Deus, ela teve uma dimensão de quem o Senhor era que muitos judeus não tiveram. E ela falou assim, eu sei quem o Senhor é. Eu só preciso de uma migalha. O Senhor não precisa me dar um banquete. Porque uma migalha que caia da tua mesa é o suficiente para mim. E eu vejo, então, assim, como que o Senhor cuida e acolhe todas as mulheres de uma forma tão preciosa. Porque a gente vê ali que existia uma opressão muito grande para as mulheres ali naquela época. E quando eu vejo, assim, também Maria, né, a irmã de Marta, que ela quebra um perfume precioso e ela derrama sobre o Senhor, e eu fico vendo os discípulos ali, né? Por que essa mulher está fazendo isso? Com esse dinheiro, a gente podia ajudar muitos pobres. E eu vejo uma mulher aos pés de Jesus que não se importou com o que os homens estavam falando para ela, que ela não podia estar ali, que ela não podia estar aos pés de Jesus. E o Senhor, assim, ele repreende os homens. E a resposta dele fala que vai ficar até gravado, né? Vai ser para a prosperidade. A mulher do fluxo de sangue. Gente, a mulher era 12 anos impura. Ela não podia ir no templo adorar, ela não podia ser tocada. Imagina, o toque humano é algo tão gostoso. Delícia. Já é algo tão gostoso. A mulher estava 12 anos sem poder ser tocada. E ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus. E é tão lindo que nessa passagem, Jesus chama ela de algo que ele não chamava as pessoas. Filha, vai em paz. Ele ainda chama essa mulher de filha. Vai em paz que a tua fé te salvou. Então, quando eu olho para a Bíblia, não é machismo, há um amor, há um acolhimento tão grande desde a criação em relação à mulher. Então, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido e o Senhor tem nos deixado sentar aos pés dele para que a gente aprenda com ele. Aí a gente vê que a Carol falou um negócio muito interessante. As pessoas, às vezes, repetem aquilo que ouvem sem conhecer em loco a realidade, talvez, dos evangelhos, né? Então fica aqui uma dica para você que tem pensado que o cristianismo é machista, oprime as mulheres, porque existe um conceito na Bíblia, sabe, Pamela, que às vezes as mulheres arrepiam, né, quando a gente fala, mas também porque talvez seja um conceito mal interpretado e mal ensinado. Sim, mal vivido. Mal vivido, enfim. É quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Sim. Né? E o marido, em contrapartida, tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E às vezes muitas mulheres arrepiam, né, com esse conceito de submissão, porque talvez trazem esse conceito para a nossa sociedade moderna de submissão, que é uma coisa assim autoritária, despótica, uma coisa que manda e o outro obedece. Sim. E não a gênese da própria palavra, né? Meu bem, você vive comigo, né, há 31 anos. Opa, eu vou falar essa, hein? Você acha que eu, como pastor e um cristão, sou um marido que submeto você àquilo que você não quer fazer? Obrigo você a alguma coisa? De jeito nenhum. Aí é que está a grande diferença, né? A submissão, ela é tão odiada, né? Arrepia-se quando se fala em submissão, porque a gente tem uma ideia errada. Submissão não é subserviência. É totalmente diferente, né? Submissão... Nem subjugação. Nem subjugação. Não é subjugar a mulher
não é tornar a mulher capacho e a mulher então tem que obedecer e fazer tudo, mando e desmando do marido. Não tem nada disso. Quando Deus criou homem e mulher, a Bíblia diz que ele os criou imagem e semelhança de Deus. Então, os dois são imagem e semelhança de Deus. Deus não criou nenhum diferente, de posição diferente, de inferioridade. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Então a mulher está debaixo do homem. Mas então Cristo está debaixo de Deus? Aí não se fala de inferioridade. Né? Não fala de inferioridade. De unidade, porque, né? Sim, Deus e Cristo são iguais, são coiguais, são coeternos. Mas ali fala de papéis diferentes. Ele não está falando de inferioridade. A mulher não é inferior ao homem em momento nenhum. Então não é subserviência. Né? A mulher é a companheira, é a ajudadora, mas Deus criou o quê? Papéis diferentes. Tanto que quando Deus fala, na palavra de Deus fala, que a mulher seja então submissa ao seu marido, não fala a mulher seja submissa ao homem. Não é questão de gênero. A mulher é submissa ao marido, no lar tem uma organização, porque a mulher tem um papel diferente, a mulher tem características diferentes da do homem. A mulher não tem que ser subserviente aos homens, né? As mulheres não são subservientes aos homens. Elas são iguais no que diz respeito a serem criadas à semelhança, à imagem do Senhor. Mas ela tem características que são dela. Deus, quando fez o manual, né, da criação, ele colocou no manual da mulher algumas características que são próprias das mulheres. Nós somos sensíveis, nós somos... temos esse poder de abraçar, de aninhar, nós temos esse poder de nutrir vida no nosso lar e onde quer que a gente vá. A nossa visão é uma visão diferenciada. Então, não tem como a gente querer ser igual ao homem, nem o homem querer ser igual a nós. Isso é uma questão de papéis. Então, não há subserviência, há uma comunhão, há um caminhar junto, né? A mulher é aquela companheira idônea que é igual ao marido, que vem para completar o marido no casamento. Sim. E não tem nada a ver com subserviência. Inclusive, a questão que você mesmo comentou, para fazer o que eu quero, o que eu desejo. Se o próprio marido exige da mulher algo que está contra a sua consciência ou contra Deus... ela está completamente, ele está completamente fora desse escopo aí, inclusive do casamento, né? Por quê? Porque eles têm essa igualdade no Senhor, vamos dizer assim. Né? Então, bom, deixa eu ver se eu compreendi aqui. Então tem coisas, Pamela, no casamento que a mulher não deve se sujeitar ao seu marido? A mulher tem liberdade da não sujeição dentro do casamento, ou a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, seja em qualquer situação? Eu gosto muito de pensar em essência. Eu entendo, né, essa questão dos papéis, mas você mesmo, quando foi falar assim, olha, dos papéis, das características que o Senhor nos fez. Sim, da né, identidade, que é a nossa essência, né? isso. Porque, por muito tempo, eu tive um olhar muito de papéis, que foi um olhar deturpado, que era um olhar assim, olha, é um cargo descritivo. Né? Eu vou ser contratada para uma empresa e a empresa vai falar, olha, você está sendo contratada para desempenhar essa função. E ali tem um cargo descritivo das funções que eu vou desempenhar. Então, Satanás, ele gosta de deturpar a nossa essência. Né? E aí eu olhei e pensei, então qual que é o meu papel? O meu papel é ficar dentro de casa, ser dona de casa, eu não posso trabalhar fora, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer, e aí não tem limite, né? E aí você tem que fazer educação domiciliar, essas coisas não são ruins. O meu coração que estava deturpado, né? Então, por quê? Porque eu achava que eu precisava me enquadrar num modelo único de mulher, que eu precisava cumprir um cargo descritivo para que então eu vivesse a minha essência.
Só que quando eu abracei isso, que foi um movimento humano, né, do legalismo, eu me sentia aprisionada e ao mesmo tempo eu me sentia super superior às outras mulheres. Você trabalha fora. Acontece a mesma eu tô em coisa que você casa. falou antes, né? Exatamente, Cria-se do uma caixa e feminismo. coloca tudo Cria uma dentro daquela casta, caixa. né? Eu sou melhor do que você, porque eu não trabalho fora, porque eu educo meus filhos em Eu casa. consegui, Porque né? não sei o quê, meu marido que é o provedor e tal, mas por uma questão de papéis, né? Só que quando a gente entende a nossa essência, pastor, a gente entende que a submissão, ela faz parte da nossa essência. Né? O nosso corpo ele é um corpo submisso, ele recebe um homem, ele recebe um bebê. Então, assim, a submissão ela faz parte da essência. Por isso que a gente vê muitas mulheres que não estão submissas ao Senhor se submetendo a coisas que homem nenhum se submeteria. E eu falo, mulher, por que você se sujeita a isso? Por quê? Porque é uma visão deturpada da submissão, porque a mulher ela é uma essência nossa, é uma essência nossa. E quando a gente vai para o dicionário, submissão significa docilidade. E eu achei lindo isso, né? Porque o Senhor espera que a gente tenha um espírito manso e gentil, que é um espírito dócil. Então, a submissão é essa docilidade que a mulher tem perdido por conta de deturpações. Então, a mulher acha que ela precisa ser igual ao homem, que ela precisa ser forte, que ela precisa bater na mesa, que ela precisa conquistar as coisas. Então, ela tem perdido essa docilidade, né? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, primeira coisa, a submissão, ela é no Senhor. A mulher seja submissa ao marido como ao Senhor. Então, primeira coisa, para eu ser submissa ao meu marido, eu preciso ser submissa ao meu Senhor. Porque é como ao Senhor. Uma mulher que não está submissa ao Senhor e tenta ser submissa ao marido, ela vai ficar sujeita a deturpações, a abusos. Por quê? Porque ela não está primeiro se sujeitando ao Senhor. Segundo, que a ordenança é para a mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. Não é marido, exija da sua mulher uma submissão. Então, a submissão é algo que a mulher oferta, não é algo que o homem exige. Então, mas Satanás vem e deturpa todas essas coisas, né? Mas na palavra de Deus, a minha docilidade ao Senhor é algo que eu oferto. E eu vejo isso muito como um descanso. O Senhor tem curado muito a minha feminilidade, eu creio que esse congresso aqui é um congresso onde o Senhor quer curar a nossa essência, porque quando a gente entende essa docilidade, e a gente começa a ouvir essa doce voz do Senhor e a gente começa a se submeter a essa missão que o Senhor tem dado para nós, é um descanso muito grande eu ter um marido que eu posso falar assim, marido, faça como o Senhor tem colocado no seu coração. Né? É delicioso eu falar assim, meu amor, o que o Senhor tem falado com você? Né? Não faz como você quiser. E aí vai saindo um peso das nossas costas. Porque qual que é o engano que a mulher tem acreditado e tem acreditado até hoje, desde o jardim do Éden? Que ela pode ser como Deus. Né? Eva estava ali vivendo uma vida maravilhosa. Né? Tava só ela e o Adão dela. Gente do céu, não tinha boleto para pagar, não tinha casa para limpar, não tinha, né? Ela estava ali vivendo assim, podendo conversar com o Senhor todas as tardes. Olha que vida maravilhosa, né? E a serpente vem e tira a Eva da realidade que ela estava vivendo. E leva ela para a mente dela. Esse é o nosso problema hoje. As mulheres estão vivendo aqui. E vai para a mente dela, olha, eu acho que o que Deus falou com você não é bem isso, não. Eu acho que você não vai morrer. Né? Mas olha, mas você vai ser como ele. Ou seja, você vai poder controlar todas as coisas. E Eva começou a se agradar disso. Né? Ela começou a pensar, poxa, como que vai ser se eu controlar todas essas coisas? Né? Como vai ser se eu for como Deus? E a gente não tem a capacidade de ser como Deus. De controlar todas as coisas em amor, em harmonia, em liberdade, porque o Senhor ele nos dá liberdade, onde há o Espírito Santo de Deus a liberdade. Nós não temos essa capacidade. Mas Eva acreditou nesse engano. E muitas mulheres continuam acreditando nesse engano hoje. Que ela pode controlar todas as coisas. Então ela quer controlar o marido, ela quer controlar a casa, ela quer controlar as finanças, ela quer controlar... E ela não consegue. Então assim, nós mulheres precisamos ter essa docilidade de ouvir o Senhor. E falar, Senhor, eu não posso controlar todas as coisas. Eu preciso estar onde o Senhor quer que eu esteja. O que o Senhor está me chamando para fazer? Porque o fardo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é suave. Então, quando as mulheres chegam, Pamela, estou sobrecarregada, eu falo, você não está indo para Jesus. Porque vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou dar descanso. O descanso é uma pessoa, o descanso é o nosso Senhor. Então, as mulheres, elas precisam sair desse lugar de querer guerrear como homem, elas precisam começar a guerrear como mulheres. Na docilidade, na sujeição ao Senhor, para elas entenderem aquilo que o Senhor está chamando, e aí a coisa começa a ficar leve. E aí aquilo que a gente não conseguiu fazer na força,
né? Quer transformar o marido, fazer uma... Meu marido hoje está lá cuidando de 5 meninos, sozinho, para eu estar aqui, né? Isso lá atrás seria algo completamente impossível, porque assim, para fazer com que ele entendesse que tinha que me ajudar, que não sei o quê, meu marido sempre teve um coração muito disposto, muito servil, né? Então, se eu pedisse ajuda, ele me ajudava, mas eu tinha que pedir. E aí eu não queria pedir, porque não é ajuda. A casa também, sabe aquele... A questão para as mulheres de hoje não é se elas foram influenciadas pelo feminismo, mas o quanto elas foram. E aí eu ficava naquela guerra, né, tentando fazer com que ele me ajudasse, com que ele me amasse do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha idealizado, né, aqueles filmes de Hollywood que vão... É isso, né? A gente vai criando vários enredos na nossa mente e a gente vai tentando fazer com que todas as pessoas ajam de acordo com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou idealizando. E aí a gente vai se tornando embrutecida e a gente vai perdendo essa docilidade. Então eu vejo o Senhor restaurando mesmo a nossa essência, essa questão de ter uma docilidade e de entender que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu vejo hoje o Senhor levantando meu marido e fazendo coisas que são infinitamente maiores do que aquilo que eu queria. Às vezes eu só queria que ele fosse lá e lavasse uma louça. Hoje ele lava a louça, ele tá cuidando pros meninos, ele mesmo vê que tá faltando uma coisa na despensa e ele mesmo compra, e às vezes eu até paro e penso, meu Deus, isso tá errado. Era eu que tinha que ver que tava faltando leite e comprar. E não é isso, porque ou você olha para o casamento como uma divisão, e quando a gente tem essa ideia de papéis deturpado, vira uma divisão. Você faz isso e eu faço aquilo. Isso é meu. E quando a gente olha pro casamento que o Senhor criou, não serão mais dois, mas serão um. E aí é eu por ele e ele por mim. É uma companheira na trincheira. Então eu entendo que eu não sou auxiliar de homens, que as mulheres gostam muito de rotular, né? Ai, homens, e homem é assim, homem é assado. Não, peraí, de que homem que você tá falando? Meu marido não é assim. Então, eu sou auxiliadora do João Paulo, eu não sou auxiliadora do Luciano. O auxílio que o João precisa não é um auxílio que... E quando a gente tenta encaixotar todas as coisas, eu vou querer ser para você a submissa que aquela outra lá falou que eu tinha que ser. E às vezes o que sua mulher tá precisando não é que... O que o senhor tá precisando não é que ela vá lá e limpe uma casa. Às vezes tá precisando que ela faça outra coisa completamente diferente, que às vezes foge de um escopo, de um cargo descritivo. Então, quando eu paro de olhar para tudo, eu entendo, não, o Senhor me fez auxílio do João. E eu vejo que o que falta nele tem em mim e o que falta em mim tem nele. Isso é muito lindo. E aí você consegue viver uma unidade. Então, os dois começam a olhar para o mesmo lugar. Então, o nosso alvo é o mesmo. Então, meu amor, o que eu puder te auxiliar... O meu projeto, né, os meus cursos iniciou de um auxílio que eu precisei dar ao meu marido financeiro. O meu marido precisou de um auxílio financeiro, eu falei, Senhor, como que eu posso auxiliar o meu marido nisso? Eu sou auxiliadora dele, se ele está precisando de mim, o que é para fazer? E o Senhor falou assim, você vai lançar um curso. Eu falei, que curso, Senhor? E o Senhor falou assim, não, pode anunciar que daqui 15 dias você vai lançar um curso. E eu falei, tá bom. Eu falei, gente, daqui 15 dias, vocês estão me pedindo, na época era muita questão de organização da casa, eu vou lançar um curso. E eu virei pro João, então, sabe aquela questão financeira? O senhor mandou eu lançar um curso. Ele, mas que curso, Pamela? Você não tem nenhum curso gravado. Eu falei, pois é. Vamos ver, né? O senhor mandou, e eu não sei, não tinha curso gravado, não tinha nada. E eu falei, se o senhor abrir as portas e as mulheres virem, a gente pensa como é que a gente grava o curso, né? Então, se hoje eu e meu marido somos missionários em tempo integral, foi porque eu tive também essa docilidade de falar assim, eu preciso auxiliar o meu marido. E eu fui muito criticada nessa época, né? Porque eu vim de um ambiente muito legalista, né? De um meio que eu estava convivendo que era muito legalista, onde a mulher não podia trabalhar, onde a mulher não sei o quê, né? E por isso que muitas mulheres abraçam o feminismo, porque elas acham que isso é o Senhor, isso não é o Senhor, isso é uma deturpação do Senhor. Mas eu falei, o Senhor tá mandando, eu vou fazer aquilo que o Senhor tá mandando. Né? E não foi pesado, e não foi, e aí eu vi barreiras sendo quebradas, porque eu estava ali fazendo os meus cursos, e eu estava cuidando dos meus filhos, eu estava fazendo jantar com meu marido, então eu não estava negligenciando a minha casa, eu estava transbordando a partir da minha casa. Então, eu vejo... Eu já até perdi qual foi a pergunta que o senhor fez. Não, mas é isso mesmo, a questão da submissão, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, porque o legalismo, o que ele faz? Ele vai para os extremos. Sim. Então, a gente falando de feminismo, o feminismo é exatamente igual ao machismo. Ela combate do outro lado exatamente com as mesmas armas. Sim. Então, você tocou nesse assunto, né? Porque os extremos são muito perigosos. Uhum. A gente tem que lembrar que com Deus há o quê? Há o equilíbrio. Uhum. Essa leveza e esse equilíbrio é completamente diferente de usar armas iguais para combater da mesma forma, que são os dois extremos, né? Então, isso eu acho que também que a gente tem que
que ponderar um pouco. Eu já ouvindo sobre a questão da mulher, né, como auxiliadora, e aí eu não sei, o senhor me corrija, mas eu já vi teólogos falando que a mulher de Provérbios é aquela para a qual o marido corre. Né? E muitas vezes o marido está correndo da mulher e não para a mulher. Né? Então, assim, aquela que ele corre atrás de auxílio, aquela que ele corre atrás de um direcionamento, porque não é isso que a gente faz com o Senhor, a gente não corre para o Espírito Santo de Deus, me socorre, me auxilia, e a mulher, ela foi feita também uma auxiliadora, assim como o Espírito Santo de Deus é um auxiliador. Então, a gente precisa ser esse lugar para onde o marido vem. E ele corre em busca de ajuda, e eu me coloco nesse lugar de submissão, de estar debaixo de uma mesma missão, e eu falo, né, eu vou te auxiliar nisso, e juntos a gente busca do Senhor, e o Senhor começa a quebrar, né, barreiras, e o Senhor começa a quebrar conceitos errados, né, como Paulo fala, que a gente vai construindo fortalezas mentais que nos impedem de chegar ao pleno conhecimento de Deus. Então, muitas vezes a gente tem um olhar deturpado, um olhar muito contaminado ou pelo feminismo ou pela religiosidade, e a gente não acessa essa liberdade que a gente tem no Senhor. Então, mulheres, sejam submissas como ao Senhor. Então começam a ter um espírito dócil para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, ainda que seja completamente contrário ao teu entendimento. Porque quando o Senhor começou a fazer o que Ele começou a fazer na minha vida, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Era para eu estar só dentro de casa. Eu só ia dar uma ajudinha, era só uma ajudinha. E aí o Senhor fez disso algo grandioso. E aí o Senhor foi quebrando, sabe? O Senhor foi quebrando tanto em mim quanto no meu marido, até que Ele conduziu a gente nesse lugar, tipo, agora é uma missão de vocês, né? Vocês estão juntas nisso. Então a gente precisa ter essa docilidade no Senhor. A gente vive hoje uma crise antropológica muito grande. A mulher não sabe o que é ser mulher, o homem não sabe o que é ser homem, e a mulher tem um problema que ela gosta de se colocar no lugar de falta, então se está faltando um macho na minha casa, eu vou ser esse macho. Se está faltando um provedor, então eu que vou batalhar, já que você está aí no sofá, então... E a mulher vai se colocando nesse lugar de falta dos outros, então ela vai assumindo várias posições dentro do lar dela, e quem está ocupando dela? Porque ela foi feita uma edificadora. Então ela para de edificar e ela começa a se colocar nas brechas. E ela pensa assim, mas se eu largar tudo, acabou. Porque assim, se eu fazendo já tá ruim, imagina se eu parar de fazer. E ela não para, e ela não larga. E o pior é que esse comportamento da mulher cria o homem cada vez mais omisso, menos participante, menos envolvido, menos Agora, participante. deixa eu entrar um pouquinho aí, porque eu sou homem, né? Eu sou homem. Deixa eu entrar um pouquinho nesse negócio aí, Carol. A Pamela falou o seguinte, dessa mulher que penetra nos espaços deixados pelo homem, né? Eu não vou dizer pelo homem, eu vou dizer pela irresponsabilidade do homem. Sim. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê claramente o cabeça é o líder. Não é que ele é um déspota, um mandatário. Ele é o líder. Ele é aquela pessoa que lidera em amor. E aí a esposa se submete de forma voluntária. Quem não se submete de forma voluntária àquele que a ama? Todo mundo. A igreja se submete a Cristo de forma voluntária por quê? Pelo amor. Por causa do amor. Porque Cristo a ama e se deu por ela e cuida dela. E Paulo usa essa metáfora de forma belíssima em Efésios, né? Ele cuida, ele protege, ele lava, ele purifica, ele adorna para apresentar a si mesma. E depois ele entra com os maridos. Aí eu vou dizer uma coisa, Carol. Quando esse homem ele deixa de operar dessa forma, a mulher precisa tomar o espaço, ou não? Precisa, porque como é que vai ficar a família? E quando essa mulher toma os espaços para, de repente, realizar alguma coisa que é da responsabilidade do homem, como é que fica essa família, então? Você acha que essa família ela fica disfuncional ou essa família pode chegar a um acordo enquanto esse homem está nesse estado, talvez, desculpa aí os homens, de letargia, e ele precisa acordar? Então, como é que fica? Até onde, porque isso me preocupa, até onde uma mulher pode entrar nos espaços do homem sem ela, de repente, assumir de fato, se adoentar, e de repente piorar uma situação por causa do seu estresse emocional, de acúmulo de coisas, enquanto de repente esse homem não toma a frente do seu papel ou da sua responsabilidade dentro de casa?
Pastor, eu vejo assim, enquanto né, elas estavam falando, eu vejo muito essa essência, que na verdade o que foi perdida é o valor, né? A mulher tem essa falta de entender, de reconhecer o valor dela. Ela quer ser reconhecida, ela quer se sentir amada. Então, por isso, nesse vazio, ela vai correr atrás de preenchimento. E num contexto familiar, né, como esse, que o esposo, o homem da casa, não está ali cumprindo, exercendo, né, o que ele precisa exercer de proteção, de provisão, né, de presença. Eu acho que a mulher, ela tem sim, ela pode sim ir atrás, né, de trabalhar, de cuidar, de educar, mas desde que também ela busque esse entendimento no Senhor, até onde ela pode ir, por quanto tempo, e qual é a posição que, enquanto isso, ela mesma tem que construir. Porque muitas vezes a mulher está só assumindo, trazendo para si, achando que ela está fazendo bem, que ela está fazendo correto. Não, e achando que ela aguenta tudo. Isso. Né? E aí vai chegar num ponto que a gente já sabe qual que é, né? Da estafa, do limite, né? Hoje fala muito de burnout. E da separação. E da separação, maior, exato. Se constrói cada vez Porque daí maior ela fala, não, também, né? não dá. Já tô fazendo tudo sozinha mesmo. Exato. Né? Eu não preciso dele. Eu não preciso dele. Né? Para que eu preciso dele? Então tem hoje muito. Mas ao mesmo tempo ela também deixou de lado de buscar no Senhor, né? Essa orientação que ele tem para ela, para a circunstância dela, né? Então, Senhor, porque às vezes ela ama o que ela faz também, né? Ela ama o trabalho, lá ela tem reconhecimento, né? Lá ela faz o bem, tem frutos ali. Então ela fica, mas eu vou largar aquilo que eu tanto amo, é aqui, pelo menos é aqui que eu tenho isso, né? Esse reconhecimento, essa valorização. Então, quando ela para e ela sabe que essa valorização ela vem do Senhor e essa valorização basta, então ela entende que aquilo que ela está fazendo é temporário e conforme ela vai ficando no lugar, na esfera dela, o marido também vai assumindo, porque o amor constrange. Então, se ela faz isso por amor, se ela faz isso guiada pelo Espírito, o marido dela também vai reconhecer isso. E em algum momento o Espírito Santo vai constrangê-lo de falar, olha o quanto, né, ela tem te ajudado, ela tem sido pela sua casa, pela sua família, né? E então eu creio que aos poucos ele vai entrando, né? Ele vai vindo. E isso fica uma forma temporária, né? Essa unidade vai sendo construída. Né? E por isso que muitas vezes eu vejo que começa pela mulher. Né? Às vezes a mulher fica esperando que o processo comece pelo marido, a mudança venha pelo marido. Não, porque ele é o cabeça. Né? Se ele é o líder, ele que tem que puxar, não sou eu. Mas a mulher pode dar um empurrãozinho. Mas a mulher é a parte mais sensível, né? É a parte que às vezes até se dói mais. Né? Então, por isso que se está incomodando ela, é por ela que tem que começar. Né? É por ela que tem que começar essa busca no Senhor. A gente fala, Deus, como que isso aqui pode mudar? Né? Eu quero essa mudança, esse desejo de mudança da minha realidade. Né? Eu não aguento mais, é chegar e confessar mesmo, se quebrantar diante do Senhor. Falar, Deus, sozinha eu não consigo, do jeito que está, eu não quero continuar. Né? E nisso o Senhor vem e Ele vai dando passo a passo, de uma forma que seja possível para ela, né, avançar. E recuar também, quando ela vê que está prejudicando ela e quando não está dando espaço também para o marido exercer o que ele precisa. Sim. Pamela, tem uma frase que é muito usada hoje pelos feministas, né? Ou pelas feministas, ou pelos feministas, porque hoje a coisa está tão esculhambada. Feminista, né? Tem feminista agora também, né? O homem feminista é feminista, hoje está tão esculhambado que a gente nem sabe mais designar a coisa. É o empoderamento. Hoje o feminismo fala muito do empoderamento da mulher, né? Mulher empoderada. Tem algum problema desse empoderamento da mulher com a mulher, por exemplo, que tem uma carreira, ela é uma mulher que tem uma vocação, que de repente
ela vai muito bem, obrigado, na vocação dela, e é uma mulher que Deus, de repente, coloca ela num lugar de destaque. Isso não seria um empoderamento? Ou o feminismo tem um conceito de empoderamento que é distorcido e é contrário à Bíblia? Eu acho que Satanás, acho não, eu tenho certeza, que Satanás tenta oferecer para nós, de forma deturpada, aquilo que já é nosso. Né, a gente vê assim as coisas que Satanás oferece para Jesus, eu falo, meu Deus, mas é tudo de Jesus, ele está oferecendo aquilo que já é dele. Né? Tipo assim, mas ele oferece de uma forma deturpada. E quando eu olho para as mulheres, eu falo assim, gente, quer empoderamento mais lindo do que as mulheres sustentarem o ministério de Jesus? Né? Quem sustentou o ministério de Jesus? Foram as mulheres. Foram mulheres. Né? Mulheres que tinham recursos, mulheres que tinham... E mulheres que estavam ali caminhando com Jesus, não só sustentando financeiramente, mas servindo. Né? Então, quando eu olho para o dom que o Senhor nos deu, que é esse dom de influência, que a mulher tem esse dom de influenciar, essa mulher tem esse dom de erguer o marido, a mulher tem esse dom de conduzir se for em amor. Né? O problema hoje é que as mulheres, elas estão fazendo não por amor, elas estão fazendo por vaidade, ou elas estão fazendo, deixa eu mostrar para ele que já que não dá conta eu dou. Eu sei porque eu já fiz muito isso. Vou mostrar pro João que eu sou mais homem do que ele. Vou mostrar pro João que eu pego e resolvo. Vou mostrar pro João... Eu não tava fazendo em amor. Eu não tava fazendo, meu Deus, meu marido precisa desse auxílio. Eu vou auxiliá-lo. Não. Eu tava querendo fazer para mostrar que eu podia, né? Por quê? Porque esse empoderamento deturpado. E aí quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor já me deu esse dom. A mulher sabe edifica. E ela edifica mesmo. Né? Então quando você vai no Senhor e você se enche do Senhor, Ele te reveste de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E no Espírito Santo de Deus, a gente tem o poder de transformar todo o nosso lar. A gente tem o poder de restaurar, de reconstruir muros, de tapar brechas. Então, a gente tem o poder que já foi dado pelo Senhor. Só que Satanás vem e nos oferece algo que é um anseio nosso, porque nós fomos feitas auxiliadoras. A gente foi feita para essa edificação. A gente foi feita para essa influência. Então, algo em nós clama por esse poder de transformar as coisas. Gente, a gente transforma um sêmen no neném dentro da gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa... Então, isso queima dentro de nós. A gente quer transformar. A gente quer ter esse poder de transformar. E já foi nos dado no Espírito Santo de Deus. Só que aí Satanás vem, não, é o feminismo, é a carreira. O poder é seu, não em Deus, né? Não, e aí quando... Não é isso, né? Não é isso, porque ele vem oferecendo de uma forma deturpada. E aí quando a gente está no Senhor, a gente é livre para no Senhor ser aquilo que Ele está nos chamando para ser. Quer ser uma CEO, quer ser uma juíza, quer ser uma médica, quer seja... E o Senhor faz as coisas convergirem de uma forma muito linda. Porque quando eu tinha essa visão que era na minha força, e eu falava, ok, então eu preciso ficar dentro de casa, eu preciso estar o tempo inteiro com os meus filhos não podem assistir televisão, a escola está completamente deturpada, eu não posso mandar meus filhos para a escola. E aí eu me coloquei no lugar de redentora, não de auxílio. Uhum. E aí eu fui tentando, né, fazer todas as coisas. E aí quando você começa a viver esse direcionamento do Espírito, essa liberdade, o Senhor te levanta. E o Senhor vai te colocar onde... E podia ter sido só em casa. Às vezes eu falo, Senhor, eu queria tanto estar só... Quando eu quero descansar, eu vou cuidar da minha casa. Eu queria tanto estar só em casa, né? E o Senhor tá me levando, e o Senhor tá me trazendo aqui, ficando esses dias. E eu comecei a entrar num lugar de culpa de novo. Meu Deus, mas enquanto isso, e os meus filhos? E não sei o quê. E a gente acha que nós somos as redentoras dos nossos filhos, né? E aí, o Senhor me dando paz, me dando descanso. E hoje eu vejo que quando a gente entrega tudo pro Senhor, tudo é teu, a minha formação é tua, o Senhor me deixou estudar, o Senhor me deixou fazer as minhas formações, o Senhor deixou trabalhar, aonde o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. E aí eu vejo o Senhor, né, me dando uma plena satisfação no meu trabalho, né, fazendo coisas maravilhosas através da minha vida, trazendo mulheres, né, se você olhar para um viés de humano, né, eu tenho tido muito êxito naquilo que eu tenho feito, né, de uma forma assim estrondosa, né, equipes de marketing que chegam para trabalhar comigo e falam assim, como é que você conseguiu, né, tudo isso e tal, porque assim, eu falei, gente, é o Senhor quem vai abrindo, é o Senhor quem vai fazendo, e ao mesmo tempo eu vejo o Senhor cuidando da minha casa de uma forma que nem eu poderia. Eu vejo o Senhor ministrando no coração dos meus filhos de uma forma que eu não poderia. E o seu filho, descansa.
eu estou te enviando, você acha que eu estou te enviando e deixando seu marido e seus filhos? Não, eu também estou cuidando deles, né? E aí eu vejo o Senhor se revelando, mostrando esse cuidado, e como é gostoso, né? Eu falo que a submissão ao Senhor, que é essa docilidade, você entra num lugar muito de descanso, você faz muitas coisas que eu falo, Senhor, não sei como é que eu estou dando conta de fazer todas essas coisas. E ao mesmo tempo, você vê o Senhor preenchendo também todas as brechas, sabe? Então é lindo você repousar nesse poder do Espírito Santo de Deus, que faz o seu tempo render, que faz o tempo que você está em casa render, que faz o tempo que você está fora render, que faz o... Por quê? Porque é Ele quem está conduzindo, é Ele quem está enviando, né? Então, assim, não tenham medo, mulheres, de entregar, sabe? Todos os seus dons, os seus sonhos, né? As suas vontades, os seus anseios, de entregar tudo para o Senhor. A palavra de Deus fala, olha, fazei ao Senhor conhecido todas as vossas súplicas, todas as vossas petições, porque Ele sabe que pensamento que Ele tem a vosso respeito, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, assim, o Senhor coloca em nosso coração tanto querer quanto realizar. Então, se a mulher tem um chamado para algo, né, que é para fora da casa dela, entrega isso para o Senhor. Porque às vezes eu achava que eu ia ser CEO de empresa, né? Porque eu sou uma boa administradora, eu achava que eu ia gerenciar alguma empresa. E o Senhor também fazia gerenciar mulheres, né? Mas assim... Que é mais difícil do que uma empresa. E é lindo, porque cada coisa que eu estudei, cada coisa que eu aprendi, cada trabalho que o Senhor me deu, hoje eu uso em algo que eu jamais imaginei que eu faria. Então é isso que é lindo, assim, a gente entrega para o Senhor os nossos peixinhos e fala, Senhor, faz. E o Senhor acaba nos levando muito mais longe do que eu iria na minha própria capacidade, no meu próprio estudo, na minha própria... Então entenda que existe um poder para você, mulher, né? Sim. Existe um poder, e esse poder reside no Espírito Santo de Deus, e reside em você se render a esse Espírito e deixar ele conduzir a tua vida. Eu acho, Pamela, queria saber uma coisa da Tereza. Eu acho que essa palavra empoderamento, dentro do feminismo, ela tem uma diferença crucial com o empoderamento bíblico, Sim. na minha opinião. Ah, com certeza. Eu acho que o empoderamento do feminismo, da mulher, leva a mulher a uma autonomia perigosa. Autonomia Uma perigosa. independência. Por exemplo, você quer ver uma frase que as feministas usam demais? Meu corpo, minhas regras. Vocês já ouviram isso, né? Meu corpo, minhas regras. Inclusive o debate do aborto tem esse viés ideológico do feminismo. Bom, então o empoderamento leva a essa perigosa autonomia. Sim. Só que o empoderamento bíblico leva ao serviço. Sim. Porque o maior na Bíblia é o que serve. Essa é a diferença crucial entre o empoderamento do feminismo e o empoderamento da mulher na Bíblia. Não só da mulher, mas do homem. Sim. Ou seja, você foi empoderado para quê? Não, para eu ser um ser autônomo. Para eu viver segundo as minhas regras e fazer o que eu quiser, porque afinal de contas eu sou a cereja do bolo. Mas o empoderamento bíblico faz de você um servo. Servo da sua casa, servo dos outros, servo de Cristo, servo da igreja e servo daqueles que te seguem. Eu acho que essa é a grande diferença dessa questão do empoderamento. Aí nós já estamos quase encerrando, viu, gente? Está vendo que o papo Rende, rendeu, né? rende. Tá ótimo. Não, com mulheres o negócio é assim, gente. O negócio não precisa falar quase nada. Mas vou perguntar para as três, né? A mesma pergunta. O nosso congresso, você está vendo aí, não é? A Fê vai cortar para nós. O nosso congresso se chama Influência. A mulher a caminho da maturidade. A minha pergunta, Carol, para você que vai no congresso, para você que já foi, né, no congresso e participou disso tudo, é o seguinte, meu bem, como ser uma mulher que influencia aonde ela está? Bom, você falou do empoderamento e da influência. Em primeiro lugar, o empoderamento que o mundo prega, ela não vai influenciar para o bem, nunca, jamais. Quando a gente fala em influência, a gente está falando na influência bíblica, no nosso caso. Como a gente quer influenciar as mulheres? A gente quer influenciar de acordo com aquilo que a gente crê dentro da palavra, né? A gente quer influenciar de acordo com a forma com que Deus nos fez. A gente quer influenciar a mulher para que ela tenha uma vida livre, não livre como a gente já comentou aqui, como o feminismo promete, que aprisiona, mas uma liberdade no Senhor para ser a sua essência. Para
que o poder seja esse poder no Espírito do Senhor. Seja o poder no Espírito para que ela, então, possa viver essa essência do que ela é, a sua própria identidade em Cristo, né? Então, aí sim, quando a mulher consegue viver isso, ela é capaz de influenciar. Influenciar nesse caminho, né? No caminho da maturidade, no caminho de crescer sempre nesse poder do Espírito, no poder do Senhor, e não no empoderamento próprio, né? Não na sua egolatria pessoal, achando que ela pode por si só dominar o mundo, sendo que não pode controlar um fio de cabelo Sim. que cai, né? Então, essa é uma grande diferença, né, que a gente precisa... Carol, como ser uma mulher influente no meio onde você está? Então, Começando dentro de casa, né? Começando dentro de casa. Eu tô aqui lembrando de um exemplo. A gente fez 2 acampamentos, né, de mulheres na igreja. O último chamava... Na verdade, era bienal, então chamava Metamorfose, né? Esse processo da transformação, né? E aí culminou, a gente usou muito a figura da borboleta, né? Até no último, porque o primeiro era o casulo, né? Aquela transformação mesmo. Então, no segundo ano, a gente usou a figura da borboleta. Então, eu tava recortando borboleta em casa e tal, e aí usava camiseta de borboleta, eu queria um brinco da borboleta, porque eu gosto muito dessa simbologia mesmo, né? Aí, um dia eu fui comprar uma camiseta para minha filha maior, tava lá na loja e adolescente, né? Tem aquela coisa de nada serve, nada gosta, não gostei de nada. Aí, quando a mulher colocou as blusas assim na mesa e ela pegou, gostei dessa. Era uma preta básica, mas qual que era o desenho? Uma borboleta. A borboleta. Aí ela gostou. Ela levou essa. Levou essa. Gostei dessa. Por quê? Não tinha nada na A mamãe camiseta, influenciou. mas tinha borboleta. Então, isso é um exemplo de que a gente influencia sem querer na própria vivência, né? Então, a gente está influenciando o tempo todo. Só que a gente precisa ter a consciência, então, de usar isso como Deus quer que a gente use. De forma intencional. Isso, né? Porque Ele deu isso para nós, esse poder de influenciar. A começar pela nossa casa, Sim. né? Então, hoje as mulheres, né, elas estão influenciando sem saber usar isso, né? Então, por isso que esse congresso chama influência, porque isso está no ar, né? A gente está vivendo isso todos os dias, da hora que a gente acorda até dormir. Então, é um despertar. Olha, vem aqui, presta atenção, né? Isso está acontecendo. Pro bem, né? Não pro mal. E às vezes você está perdendo, entendeu? Os seus filhos, porque você não está sabendo usar isso. Não está sabendo aproveitar, né, as oportunidades que você tem para formar, né, pessoas responsáveis, né, formando mesmo coração, mente, guiando mesmo, né, instruindo nesse caminho. Então, né, eu vejo muitas crianças assim fazendo muitos cursos, né, coloca assim, quer trabalhar muito porque é muito caro ter um filho, né, então tem que pagar a melhor escola, tem que usar a melhor roupa, melhor tênis, e é Kumon, e a baleia, não sei o que lá. Mas, enquanto isso, tem uma distância, né? Quem que está influenciando? Então, são muitos professores. A principal influência, né? Quem que está sendo? E quando você chega em casa cansada... Sem falar das redes sociais. Não sem vou falar nem entrar nesse assunto aqui, isso, porque... Sem falar do celular ali na mão o tempo todo de uma criança. Isso aí é para outro né? podcast. De 4 anos, já tem um celular, um iPad, enfim. Então, tudo isso é influência. Né? Mas é a gente retomar as rédeas nas nossas mãos e querer ser a melhor influência que a gente pode, né? A começar pelas nossas casas e onde a gente estiver. Onde a gente for. Onde a gente estiver. Né? Jesus e para era isso, assim, né? Jesus exato. era assim. E para isso existe um caminho, que é o amadurecer. Se a gente não amadurecer, essa influência, ela não é boa. Ela não é boa. Ela é contaminada, porque daí é uma criança influenciando outra criança. Ou
às vezes nem influencia, brigando com outra criança, né? Porque às vezes você se pega brigando, sei lá, com chocolate com seu filho, né? Não vai comer porque isso aqui é meu, né? Eu comprei para mim. Tipo assim, gente, calma lá. Quem que é a mãe e quem que é o filho? Você né? falou um negócio bacana, Carol. A teologia, muitos anos pentecostal ou neopentecostal, ou uma teologia meio desfocada da realidade bíblica, ela colocou sobre vícios que os filhos repetem dos pais como se fosse maldição hereditária. E debaixo dessa capa de maldição hereditária, as coisas não foram consertadas, porque é muito fácil julgar a coisa para debaixo do tapete, né? E falar que a maldição hereditária tem que ser quebrado. Por exemplo, um pai que é viciado em álcool, o filho viciado em álcool, o neto viciado em álcool, é maldição hereditária, né? Então você tem que ir num culto especial e fazer um descarrego, porque Jesus quebra a maldição hereditária, só que a gente se esquece que isso aí é exatamente isso, né? É a má influência, O é aquilo que exemplo, viu, é né? aquilo que viveu, é aquilo que acompanhou a vida inteira, vai sendo repetido Sim, lá na frente. sim, Então aí a questão da influência, né? isso. Como é importante. Tem artigos, né, científicos também que falam sobre obesidade, né? Isso é uma questão de herança, mas porque você herdou o comportamento, né? O hábito, o exemplo, né? Então, a gente constrói isso. Isso. Constrói destruindo, né? Quando essa influência não é boa, né? Bom, Pamela, vamos terminar aqui. Mulher influente, o que ela precisa ter? Enquanto vocês estavam falando, né? Mas pro bem, né? Estou dizendo influência nessa nossa vibe. Exatamente. Enquanto vocês estavam falando sobre influência, eu falei, gente, existe uma diferença entre influenciar e contaminar. Então, muitas mulheres estão contaminando os seus lares com os seus maus comportamentos. Isso foi bom, hein? Com as Gostei suas disso. emoções desalinhadas, com os seus pecados, né? Com aquelas coisas que elas não estão indo para o Senhor para serem tratadas no Senhor. Então, os nossos filhos, eles se parecerão muito mais com a gente do que com aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Eles vão se parecer conosco. E eu vejo muitas mulheres, às vezes, estudando, né, e querendo capacitar e querendo fortalecer os filhos, mas com o viés do mundo, e elas não estão sendo tratadas pelo Senhor. Então, se você não quer contaminar a sua família, se você não quer contaminar os seus filhos, e foi terrível para mim quando eu vi a minha filha cometendo os mesmos pecados que eu falei, meu Deus do céu, ela tá gritando com o pai dela igual eu grito. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Meu Deus, minha filha tá criticando os outros na rua igual ela me ouve fazendo. Eu morri de vergonha uma vez, pastor, porque eu vou falar sobre isso no congresso, sobre o caldeirão da bruxa. Eu fiz um caldeirão da bruxa, né? Eu tinha uma coisa que eu queria, não era não de verdade, não. É simbólico. É simbólico, né? A minha filha gosta muito de literatura clássica, então ela lê muitas histórias, é muito linda a simbologia das histórias, né? Sim. E quando a gente olha para a bruxa, o caldeirão é um círculo, né? O círculo representa o mundo, ou seja, o meu mundo, aqui eu tenho controle, né? Então, eu falei assim, olha, eu preciso ter uma filha perfeita. Preciso ter uma filha crente, eu preciso ter uma filha... O que eu vou fazer, né? Aí eu peguei meu caldeirãozinho, eu não tinha consciência disso, tá? Né? Mas eu falei assim, olha, eu preciso educar minha filha, eu preciso fazer devocional, eu preciso disciplina física, eu preciso de alimentação saudável, eu preciso fazer homeschooling, zero tela, fui fazendo meu feitiço, né? Fui fazendo meu feitiço. E achando que eu estava arrasando, né? Arrasando. E aí eu lembro que eu tava na padaria com a minha filha e eu falava, né, que não pode tomar açúcar, que não sei o que, não pode tomar açúcar. E aí a minha filha virou assim, tinha uma criança tomando refrigerante. Aí a minha filha virou pra ela e falou assim, sua mãe devia ser presa por dar refrigerante pra você, refrigerante faz mal. Eu falei, meu Deus. Porque eu falava isso, mas nós temos um filtro, né? Nós temos um filtro da sociedade, a gente sabe como se comportar socialmente, mas lá em casa eu falava essas coisas. E ela não tinha filtro. E quando a gente vê os nossos filhos cometendo os nossos pecados, a gente precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar essa decisão. Eu quero parar de contaminar e eu preciso começar a influenciar. Para isso, eu preciso ser. Você quer que seu filho seja temente a Deus, submisso ao Senhor, você precisa começar a obedecer.
Você precisa começar a ser. Você precisa começar a se encher do Espírito Santo de Deus. Você quer que os seus filhos tenham um relacionamento com o Senhor? Você precisa começar a ter esse relacionamento com o Senhor. E aí, hoje eu vejo a minha filha mais velha, que eu falo, Senhor, que coisa linda, né? Que é essa que sofreu o caldeirão da bruxa, né? Que eu queria, e eu fiz homeschooling com ela, alfabetizei ela em casa, né? E ela tava cada vez mais parecida comigo. Ela tava ficando rígida, ela tava ficando estressada, irada, mas eu tava educando ela tão bem. Por que ela não estava se parecendo com aquilo que eu estava educando? Porque ela estava lendo literatura clássica, coisas que eu nunca tive acesso. E quanto mais eu ensinava ela bonitinho, mais ela se parecia comigo. E não com aquilo que eu estava, não com os meus feitiços. E ela estava se tornando parecida comigo. E eu falei, Senhor, é a começar em mim, né? E eu falei, Senhor, faz, porque eu já entendi, eles vão ser aquilo que eu sou. Eu já entendi isso. Amém. E hoje a minha filha, a gente tem um pequeno grupo lá em casa e ela pediu, mãe, eu quero conduzir os adolescentes. Eu posso conduzir? E aí hoje eu vejo ela pegando, que nem igual eu faço. Ela pega, eu preciso. Não, e ela pega o caderninho e ela vai andando Escreve. e ela vai anotando. Mamãe, o Senhor tá falando não sei o que comigo? O que você acha? Aí eu vou e dou. Ela, nossa, mamãe, você é muito boa nisso. E ela vai anotando. E aí eu falei assim, meu Deus, agora ela tá se parecendo comigo. Do jeito que eu queria. Porque agora eu sou essa mulher que tem buscado se encher do Senhor. Antes eu queria que ela fosse uma crente maravilhosa quando eu não era. E a gente foi, o Senhor deu a oportunidade de a gente ir no show do Fernandinho, porque eu só escuto um gênero musical, pastor, e o gênero musical é Fernandinho. E aí o Senhor me abençoou. O Senhor tá transbordando tanto na minha vida que eu fui no show do Fernandinho recente agora. Não que eu não goste de outro, gente. Mas o Senhor me deu essa bênção de poder ir com minha família adorar o Senhor. E a gente tava no meio de um show. E tinha uma senhora sentada chorando. E eu tava do lado da Laura e eu vi que a Laura tava meio incomodada. Eu falei, o Espírito tá agitando ela ali. E aí ela virou pra mim e falou assim, mamãe, o Espírito Santo de Deus tá mandando eu ir lá orar com aquela mulher. Ela tem 13 anos. E eu falei, é mesmo, minha filha? É, mamãe. Ele tá me falando algumas coisas aqui em relação a ela. Eu falei, então você vai lá e ora. Ela, ai mãe, mas e se não for Deus? Eu falei, minha filha, Satanás que não é. Não é Satanás que tá mandando sei lá orar por alguém. Ela, mamãe, mas eu tô com medo. Eu falei, minha filha, é assim mesmo. Se é o Senhor, ele vai te dar ousadia. E aí eu vi que ela parou um pouco, né? E eu falei assim, você quer que eu vá com você? Ela, não, mamãe. Tipo. E eu vi minha filha no meio de um show, abraçar uma senhora e orar por ela. E foi, sabe, eu olhei assim, eu falei, Senhor, ela tem 13 anos. Eu tô vivendo isso agora com 40. Eu tô vendo minha filha sendo conduzida pelo Senhor, algo que eu jamais poderia fazer por ela. Mas a partir do momento que a gente entende, olha, ou eu contamino ou eu influencio. E para eu influenciar, eu preciso ser. Porque influência é sobre ser. Sim. É sobre ser. Não é sobre o que você sabe. É sobre o que você é. Não é sobre o conhecimento que você tem. É sobre a intimidade que você tem, né, com o Senhor. Então, quando você começa a ser, isso transborda de você. Porque aí não é mais sobre você. Você influencia de uma forma que você fala assim, meu Deus, quando eu vejo os testemunhos das mulheres no jantar de ontem, né? E elas falam, Pamela, aquela aula, eu falei, eu sei, aquela aula foi horrível. Eu falei, nossa, que aula maldada. Foi as minhas primeiras aulas, né? Que eu não tinha nem... E o Senhor vai fazendo coisas maravilhosas, porque não é mais sobre nós, né? Então, assim, é sobre aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de sermos influenciadas pelo Senhor, deixar que Ele nos influencie, que Ele nos molde, isso vai transbordando na vida de outras pessoas. Amém. Eu gosto do exemplo do espelho. Nós somos espelhos, porque às vezes a gente quer refletir, mas quem reflete é o espelho. Então, o espelho não fala, o espelho não grita, o espelho reflete. Então, a nossa influência ela é pura e simplesmente um espelho. Sensacional. É pura e simplesmente um espelho. Não adianta falar, gritar, e não adianta ser uma bruxa, né, colocando as poções ali no caldeirão. Porque o que vai refletir não vai ser o caldeirão e nem as poções, vai ser a bruxa. Sim. Então, o que vai refletir somos nós. A nossa essência é que vai refletir. É isso que vai falar o tempo inteiro. Né? Então, fica para nós aí. Amém. Nossa, chave de ouro. É isso aí, Pamela. Bom, como vocês viram, né, hoje o programa está especial. A gente poderia falar mais coisas aqui, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E como sempre a gente fala aqui, né, eu quero deixar para você aí de casa, principalmente para vocês mulheres, que certamente estão acompanhando o nosso programa, alguns livros, alguma literatura aqui para edificar muito a sua vida. Esse livro é um livro preciosíssimo. Ele se chama Como Ter o Coração
de Maria no mundo de Marta. É um livro muito precioso. É um livro publicado pela CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, mais um livro que trata esse perfil, né, dessa mulher, às vezes, que trabalha, mas dessa mulher também que devota aquilo que ela necessita aos pés de Cristo. É da editora da CPAD. Esse livro é um livro que eu li, Medos do Coração, Encontrando a Paz que Você Precisa. Se você, mulher, está tomada de algum medo, né, alguns receios da vida, esse livro é para você. É escrito por uma mulher, é da editora Fiel, e é um livro precioso porque ela aborda alguns medos que hoje, infelizmente, as mulheres podem ter. O terceiro livro é da editora Vida, é um best-seller de uma mulher que hoje é muito influente, a Viviane Martinello, Mulheres Improváveis. E ela fala sobre o exemplo de algumas mulheres e principalmente o perfil dessas mulheres comuns que realizam coisas assim grandiosas nas mãos de Deus. É um livro precioso também. E por fim, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, chama-se Renovadas. Esse também é um livro precioso, um livro onde auxilia você, né, a se renovar no Senhor. Esse também é da editora Fiel, ok? Então fica aí a nossa dica. Bom, quero agradecer, viu, meu bem, a sua participação. Você sempre encanta a minha vida, tá? Obrigada. Eu que agradeço estar aqui com você hoje. Bênção para mim. Carolzinha, você é uma princesa. Você é a nossa líder. Deus te abençoe, Rodrigo, os meninos. Prazer ter você aqui conosco, Carol. Pode vir quando quiser, pastor. viu? Muito obrigada. Tá bom? Amém. E Pamela, bom, o programa de hoje já aconteceu o nosso congresso, né? E o povo vai ficar aí encantado com a nossa querida Pamela. Pamela, Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, meu bem, por ter nos dado essa graça de compartilhar suas experiências conosco. Eu que agradeço estar aqui com filhos tão amados do Senhor, que o Senhor... Eu vou chorar. Mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas através da sua igreja, Amém. através desse mover que Ele está fazendo, que vocês impactem Maringá de uma forma que só o Senhor pode fazer, Amém. através de vocês. Amém, meu bem. E como sempre, né, eu quero deixar uma palavra final para você. E hoje, talvez, eu vou direcionar para as mulheres. Muito cuidado para você não abraçar ideologias que contradizem a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos liberta. É Cristo que nos dá significado e dignidade. É Cristo que nos exalta. É Cristo que faz de mim e de você aquilo que originalmente o nosso Deus queria. E o pecado corrompeu. Portanto, minha querida, não corra atrás de ideologias, seja ela qual for, se não tiver antes o crivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, porque a ideologia, mormente, ele tem o papel de aprisionar você dentro de uma forma pela qual você, achando sentir-se livre, mas no fundo enclausura você. Jesus disse certa feita, se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. É o Evangelho quem liberta. Não é o feminismo que liberta. Quem liberta não é uma ideologia, é uma pessoa. Entregue-se a Ele, devote-se a Ele, conheça Jesus Cristo, que está lá nas páginas dos Evangelhos, e aí sim, você vai experimentar o que significa ser verdadeiramente empoderada, mas na palavra de Deus, sendo livre para viver aquilo que Deus tem para você. Ok? Muito obrigado por você que está conosco e estamos juntos até o próximo programa. Um beijo carinhoso, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe.